Salve, rapaziada! Digão Razek na área para mais uma super videoaula dedicada ao site informaxweb.com. E nessa aula aqui, pessoal, nós vamos dar continuidade ao curso básico de HTML aí. E na aula passada, nós tínhamos deixado essa estrutura desta forma aqui, não é? Apenas digitamos aqui um conteúdo para que possamos não deixar uma página em branco e aprendemos já a atribuir um título à nossa página. E hoje nós vamos modificar esse título aqui, porque não é mais nossa primeira aula de HTML, já estamos na segunda aula de HTML. Então nós vamos trocar esse título aqui, ok? Colocar apenas segunda aula de HTML e vamos trabalhar já um pouco dentro do conteúdo e vendo aprendendo, né, na verdade, algumas tags já novas aí, para a gente poder dar continuidade no nosso projeto, ok? Então veja bem, ó. Temos aqui a página da web na forma que deixamos na última aula, na nossa primeira aula aí. Eu vou apenas minimizá-la. Deixar aqui, vou voltar aqui. Então, ó, a primeira coisa a se fazer é vamos trocar o título dessa aula que nós já estamos na segunda. Então, selecionei o primeiro nome do título. Opa, segunda aula de HTML. Como vocês já aprenderam, Ctrl S, eu vou salvar essa alteração, volto na página e veja aqui em cima, ó, que vai trocar o título para segunda aula de HTML. Vou apertar o F5, tá aí, segunda aula de HTML, ok? Então é dessa forma que se troca o título, pessoal. Seleciona a parte do título ou o título inteiro, altera o conteúdo, salva e na página você atualiza. Simplesinho assim, tá bom? Então hoje, pessoal, eu quero passar para vocês aqui, ó. Nós vamos aprender as tags P. Vamos trabalhar com a tag BR. Vamos trabalhar também com a... deixa eu ver o que eu vou passar para vocês nessa segunda aula aqui. Legal. Vamos colocar aqui, ó, a tag B. Tá? Já vamos começar a entrar em formatação. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vou passar logo a B. Aí. Calma que vocês já vão saber o que é tudo isso. E a U. Ok? Então, já vamos trabalhar com formatação. Essas tags aqui são, principalmente essas três aqui, ó, B, I e U, são tags de formatação de texto em HTML, tá? Isso aqui é como se fosse, galera, o negrito, itálico e sublinhado do Word, aí, de qualquer editor de texto que tenha as ferramentas de formatação. Então no HTML você também tem essas ferramentas, no entanto você vai marcar, né? Não tem um botãozinho específico onde você clica e já fica em negrito, itálico e tal. Mas você vai marcar, mesmo porque estamos trabalhando com uma linguagem de marcação, né? Ó, as tags marcando tudo que vamos fazer. Então você vai marcar o texto ou parte do texto que você quer adicionar uma formatação diferenciada e atribuir essas tags B, I ou U, tá? Já explico para vocês quais são essas três. Essa tag aqui, galera, é a tag P de parágrafo, tá? Eu vou fazer algumas modificações aqui, ó, nessa parte do texto, para vocês entenderem do que eu estou falando. E a tag BR é uma tag de... Tag não, né, Rodrigo? É uma tag de quebra de linha, tá? Por que BR? Broken Rules, tá? Quebra linha. B, bold, que é o negrito em inglês aí. I é italic, que é o itálico. E U é underline, que é sublinhado, ok? Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Vamos começar. Vejam aqui no exemplo prático. Primeiro, conteúdo em HTML. Perfeito. Vamos supor que agora daqui, ó, dessa parte em diante, eu quero continuar escrevendo. Então, nada mais do que vocês vão clicar aqui, dar um ponto e digite o texto aqui, tá? Então, ó, Ctrl S, volto lá no navegador, F5, e o texto vai continuar sendo digitado da esquerda para a direita do texto. Mas, não quero, vamos supor, né? São tudo exemplos.
Vamos supor que eu não quero mais esse texto aqui. Eu quero que esse texto venha para a linha de baixo. Ora, então, o que eu vou fazer? Apenas, né, o que você, a pessoa que está assistindo essa aula, por exemplo, não sabe o HTML, está aqui assistindo para aprender. Então, o que ela vai pensar? Isso não é um erro, acontece com todo mundo, tá, pessoal? Apenas vai dar um Enter aqui, ó, né? Ou deixa eu voltar aqui. Ou vai digitar, antes de digitar aqui, já dá o Enter aqui para baixo e vai começar a digitar esse texto aqui. Seria o normal de uma pessoa leiga no assunto fazer isso. Vamos ver se funcionou? Vou dar um Ctrl S, voltei aqui e vou dar um F5. Olha, estou atualizando, ó. Não acontece nada. Por quê? Porque eu não marquei esse pedaço do texto aqui. Isso aqui tem que ser marcado, tem que ter uma tag aqui que identifique que eu quero pular uma linha aqui. Nesse caso, nós usaremos a tag BR, que é a Broken Rules, né? Quebra de linha. Aqui na frente, pessoal. Por que aqui na frente, ó? Isso aqui está escrito lá no navegador, tá? E daqui para frente, no ponto não, daqui para frente, eu quero que todo o texto seja digitado embaixo. Então tem que ser aqui e não no começo da frase, ou do texto qualquer aí, ok? Vamos ver se isso funcionou? Ctrl S. Ah, sim, uma nota importante. Lembra que eu falei na primeira aula para vocês que algumas tags não precisam fechamento? Aquela barra BR, por exemplo, no caso aqui. Essa é uma delas, pessoal. Não há necessidade de fechamento. Aqui, o navegador já interpreta que, havendo um BR, ele já vai quebrar uma linha para a linha de baixo, ok? Então, ó, Ctrl S, salvei. Volto no meu navegador e F5. Agora sim, o texto está aqui embaixo. Tá? Ah, se eu quiser pular mais uma linha, posso? Pode, não tem problema. Você vai adicionar mais um BR aqui. Ou outra maneira que eu vou falar assim que eu acabar de explicar isso aqui. Dou mais um BR, Ctrl S, volto na página, atualizo. Mais uma linha pulou aí. Tá vendo? Bem simples, bem prático. Então, veja bem. Vou tirar esse BR daqui. Então agora, se eu salvar isso aqui e atualizar lá, concordo que esse texto aqui ele vai voltar para cá, tá? Mas, vamos trabalhar agora com parágrafos. Digamos que queremos criar parágrafos em nosso texto, tá? Então veja, como eu disse para vocês, a tag parágrafo é a tag P. Então, vamos transformar isso aqui em um primeiro parágrafo, tá? Isso aqui, deixa eu colocar um segundo parágrafo aqui, ó. Segundo parágrafo, perfeito. Então, ó, eu tenho aqui primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Só que eu não marquei nada. Ou seja, se eu salvar e atualizar isso aqui, vocês concordam comigo que aqui vai ficar corrido o texto, tá? Então eu tenho que marcar, ou seja, eu tenho que formatar isso aqui com a tag parágrafo, a tag P. Então aqui, ó, eu vou atribuir um P, que é o parágrafo. Esse vai ser um primeiro parágrafo. A necessidade de eu fechar aqui? Também não. Tá, perdão, a tag parágrafo, há necessidade de eu fechar aqui, tá? Porque eu tenho um segundo parágrafo aqui, ó. Agora, caso eu não tivesse mais nada para baixo, apenas eu deixaria esse P aqui, ou também nem o P eu precisaria, se eu não tenho mais nenhum texto, não há por que eu botar um parágrafo, não é? Mas só como exemplo da ferramenta da tag P aí para ser utilizada, tá? Então aqui, ó, vou dar um barra P e eu tenho esse parágrafo. E daqui para frente, que é isso aqui, vai ficar numa segunda linha. Ctrl S, volto lá e atualizo. Agora, veja que interessante, ó. Primeiro parágrafo, ele está aqui em cima. Pode ver que ele pulou uma linha maior do que quando eu coloquei o BR lá, não é? Porque o parágrafo, ele atribui a sua primeira linha como primeiro parágrafo, ele quebra uma linha automaticamente e na segunda linha ele coloca os demais textos, tá? Se fosse aqui apenas, ó, eu vou tirar esse P aqui. Se eu tivesse apenas um BR aqui, que é uma quebra de linha, olha o que aconteceria. Tá vendo?
Ele só pulou uma linha, ele não atribuiu um parágrafo e depois pularia uma linha. Então isso é bem interessante de a gente saber também, tá bom, pessoal? Então eu vou deixar aqui, ó, já formatado. Parágrafo. Barra. Então isso aqui é um parágrafo, e isso é um segundo parágrafo, tá? Posso colocar assim também? Posso, sem problema nenhum. Sabemos que temos 2 parágrafos. Na necessidade, mas eu posso fazer isso aqui. Tudo bem? Ctrl S, vou lá e ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Tá bom, pessoal? Outra coisa legal aí, pessoal, vamos trabalhar agora com as tags H1 até H6, tá? Vocês vão ao longo do trabalho de vocês, que vocês estiverem mexendo com HTML, vocês vão precisar saber bastante e vai ser muito utilizado essas tags H1 até H6. Por quê? O H significa head, tá? Cabeçalho. Essas tags de H1 até H6, elas servem principalmente, não que é só para isso, mas principalmente para definir cabeçalhos em uma página web, ok? Eu já deixei aqui, deixa eu quebrar uma linha aqui, ó. E aqui, ó, eu vou dar um enter aqui só pra gente ter uma visualização aqui no bloco no Notepad, tá, pessoal? Não adianta eu dar esse enter aqui, que esse enter lá na página não vai funcionar nada, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu só dei um espaçamento maior para ter uma melhor visualização. Então, voltando aqui. Vamos lá. A explicação, tá bom, né? Explicação. Vamos aí. Tá bom. Então, aqui, gente, ó. H1 é cabeçalho 1. E essa tag aqui eu fecho com H1, barra H1. H2, barra H2 e assim sucessivamente. Ela só funciona até o 6, tá, galera? Ó, isso é um H1, a letra vai ficar desse tamanho. H2, H3 e assim por diante. O H6 é o menor. Você deve estar estranhando porque H1 é o maior e H6 é o menor? Sim, em HTML é dessa forma, tá? Então veja, ó, eu tenho um texto aqui, esse textinho aqui que é um site aí que ninguém conhece, tá? informaxweb.com. Então eu já deixei todos esses textos aqui como exemplo, claro, só para mostrar para vocês quais são os resultados finais desses H, tá bom? Então, ó, igual 2, 3, 4 e assim por diante. Toda vez que você quiser dar um destaque maior a um pedaço do texto, ou a um próprio título de cabeçalho, essas coisas assim, ou mesmo em um texto, tá, pessoal? Vocês utilizem de H1 até H6. Mais uma coisa legal aqui, que a gente vai falar agora. Ó, lembrando que, só vou dar o Enter aqui, ó, pra gente visualizar aqui como fica. Lá no navegador não vai funcionar, tá? Vou até colocar aqui um BR para que funcione lá no navegador. Então lembra que eu falei para vocês, ó, as tags B, I e U, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Trabalhando com tags de formatação. Ponto. Um textinho apenas qualquer, tá? Ctrl S, vou voltar aqui no texto. Tá aqui embaixo do nosso texto. E nós vamos formatar esse textinho aqui, ok? Como é que eu faço? Lembrando que a tag B é de formatação de negrito, né, que é o bold. A tag I é formatação de itálico. E a tag U é formatação de underline, tá? Ou seja, tracejado, ele vai sublinhar o texto. Vamos ver como funciona na prática isso aqui. Suponhando que eu quero que este trabalhando apenas seja negrito e as demais não, eu tenho que marcar, agora sim vai dar para começar a entender legal o que é a marcação de texto, tá? Eu tenho que marcar essa frase aqui, esse texto, para que apenas ele fique com a formatação desejada e os demais caracteres não. Então, aqui no comecinho, eu vou colocar aqui, ó, B. Se eu deixar assim, se eu não fechar esse B aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai parar aqui ou ele vai formatar tudo que está abaixo com a tag B? Sim,
Nesse caso, se eu não fechar, ele pega tudo que está à direita e abaixo e continua a formatação até que ele encontre uma tag /B. Enquanto ele não encontrar a tag /B, ele vai vindo da esquerda para a direita e de cima para baixo, ele vai continuar formatando tudo, pessoal, tá? Então eu vou dar um Ctrl X aqui, ó. E eu quero só esse texto aqui, ó. Ctrl V. Então, B trabalhando /B com tags de formatação. Ctrl S, salvei, volto no texto. Tá aqui, ó. Como vocês podem perceber, só a palavra trabalhando está em negrito e os demais continuam com a formatação normal, tá bom? Aqui, esse tags aqui, suponhamos que queremos ela itálica, o tag itálico. Então, mesma coisa. Na frente dela, eu vou marcar essa tag com I de italic e /I de italic. Salvando aqui, Ctrl S, volto no texto. Veja aqui que a tag, apenas a palavra tags está em itálico, tá? E, por fim, a tag U, que é underline. Ela vai sublinhar essa palavra aqui, /U, e salvei, voltou, tá aqui, ó. Ok, pessoal? Então, veja bem, só para recapitular, vimos como modificar o título, que é simples. Trabalhamos já com parágrafo, tá? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Tag BR, para quebrar uma linha abaixo. Trabalhamos as tags de H1 até H6, perdão, e as tags principais de formatação, que são a B, a I e a U, tá? Eu sempre vou deixar assim, disponibilizado dessa forma, que tudo que a gente vai fazendo, eu vou deixando aqui, e no final das aulas aí eu vou começar a disponibilizar os arquivos para que vocês trabalhem com eles já formatados e vão treinando aí, ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima.